Olá, eu sou Xuxa Lopes. Me lembrei agora dessa mulher. Meu nome é Thiago e você está no meu site. Seja muito bem-vindo, curta, comente e subscreva. Tem um fato sobre mim que é muito sutil. Eu venho dando alguns sinais aqui e ali. É que eu gosto muito do desenho novo da She-Ra. Esse desenho estreou no ano passado, já tá na 4ª temporada e virou rapidinho um dos meus desenhos preferidos dos últimos anos. Eu gosto muito de desenho animado, né? É um fato sutil sobre mim. Cada temporada que passa, eu fico mais satisfeito com o rumo que a história tá tomando, com o tratamento dos personagens e como eles vêm crescendo de lá pra cá. É tão bom que eu nem sei explicar porque que é bom. Tudo vocês querem que eu explique. Mas eu tive um insight recentemente. Uma iluminação, uma luz. Deus agiu na causa. Mas vamos por partes. Parte 1. Um pouco sobre She-Ra. She-Ra e as Princesas do Poder é um remake de um desenho dos anos 80. Aquela época lá. Se passa num planeta fictício chamado Etéria, que está sendo invadido e colonizado por um exército maligno chamado Horda, que é liderado por Michelle Temer. A história é contada do ponto de vista de uma personagem chamada Adora, que quando criança foi raptada e criada pela Horda. Enganada por Michelle Temer e Joyce Hasselman, Adora acredita que a Horda está salvando o planeta. Mas quando ela se perde numa floresta e encontra uma espada mágica, ela se transforma em uma guerreira muito alta, chamada She-Ra, e descobre que vinha lutando do lado errado na guerra o tempo todo. Tipo Felipe Neto. A partir daí, ela se filia ao PSOL e passa a liderar uma revolução para salvar o planeta da invasão da Horda. É basicamente isso, eu só mudei algumas coisas. Essa nova versão da She-Ra foi criada por Noelle Stevenson, que até então era mais conhecida no universo dos quadrinhos. Ela é uma das criadoras de uma série muito aclamada chamada Lumberjanes e chegou a escrever algumas coisas pra Marvel e pra DC uns anos atrás. Ela começou a desenvolver She-Ra em 2016 com uma premissa muito parecida com a do desenho original, mas com uma mitologia quase que totalmente nova. No desenho original, a She-Ra era um spin-off do He-Man, lembra? I am Adora, He-Man's twin sister. Nessa versão, a She-Ra não tem nenhuma conexão com o He-Man. O He-Man não existe, morte ao pênis. Nessa versão, a She-Ra é uma guerreira lendária que renasce de geração em geração para cumprir uma profecia que está relacionada com os primeiros habitantes do planeta onde ela mora. E o planeta em si é quase que um personagem à parte. É um lugar grande, vasto, complexo e cheio de história. A mitologia da série combina magia e tecnologia de um jeito muito elegante. É uma mistura muito chique de Bambu Luar com Mad Max. Mas por mais complexo que seja esse mundo, o que chama atenção mesmo nessa história são os personagens que vivem nele. São basicamente os mesmos da série antiga, mas com um tratamento e uma backstory totalmente novos. Com todo respeito ao desenho dos anos 80, mas ali aqueles personagens eram todos bem unidimensionais. Os heróis eram os heróis, os vilões eram os vilões, todas as princesas eram a Kylie Jenner, tinha um alívio cômico aqui e ali, uma coruja, uma vassoura e era basicamente isso. Eram outros tempos, era outra indústria, era outra década, acabou, passou. Nessa nova versão, os personagens são complexos, eles têm arcos, nuances, angústias, dúvidas, igual todos nós. Eles aprendem, crescem, evoluem, questionam as próprias decisões. Eles são pessoas de verdade e a mitologia tá a serviço deles, não o contrário. É 50% estudo de personagem, 50% mitologia e 50% gays. Esse é meu tipo preferido de história. E toda vez que eu assisto alguma coisa assim, tipo, sei lá, Avatar, por exemplo, eu acabo comparando com o que pra mim é o primeiro exemplo desse tipo de história. O exemplo supremo, a origem de tudo. A novela Vamp. Tô brincando, eu tô falando de Buffy. Estou falando de Buffy. Parte 2. Um pouco sobre Buffy. Buffy, a Caça-Vampiros é uma série americana que estreou em 1998 e durou 7 temporadas. É a história de uma adolescente chamada Buffy, que é a escolhida de uma profecia para combater as forças do mal. Igual eu aqui no YouTube. Buffy foi pioneira em várias coisas. A ideia de que uma temporada inteira de uma série de TV pode ter um grande arco narrativo não era muito comum nos anos 90. Foi depois de Buffy que isso começou a virar uma coisa. A série estruturava esses arcos de um jeito muito parecido com o que os quadrinhos já vinham fazendo muitas décadas antes. Igual no gibi, dava pra assistir um episódio isoladamente e apreciar ele, e ao mesmo tempo acompanhar a história que tava rolando entre um episódio e outro. Era o meio do caminho perfeito entre a TV de antigamente e a TV de hoje, que você precisa assistir, sei lá, 8 horas de uma série de TV pra poder decidir se você gosta ou não. Ah, fica bom no 7º episódio. Meu amor, quem é que tem 7 horas de vida? Enfim, tal qual She-Ra, o ponto forte de Buffy era grandes
mitologia a serviço de grandes personagens. Elementos sobrenaturais como metáfora para grandes angústias da adolescência. Por exemplo, transei com um homem que amo e no dia seguinte ele se transformou num monstro. Tem uma parte da minha vida que eu preciso esconder dos meus pais. Minha namorada é um terrível demônio vingativo. Coisas normais. Esse era o grande forte de Buffy. A mitologia contando boas histórias focadas nos personagens. Os personagens é que eram legais. Isso que era massa. E é isso que eu vejo que tem muito em comum entre She-Ra e Buffy. E é isso que eu quero explorar neste vídeo. Parte 3. Seguindo em frente. O meu ponto nesse vídeo não é só mostrar como essas duas séries são parecidas. Eu quero mostrar que She-Ra é a evolução perfeita de Buffy. A gente teve Buffy lá atrás e hoje temos She-Ra. E estamos muito bem servidos com isso. She-Ra aborda vários temas que já foram abordados lá em Buffy, mas de um jeito um pouquinho mais maduro, na minha humilde opinião. Por exemplo, a questão da narrativa da escolhida, que nem é um negócio que eu sou super fã, eu nem gosto muito, porque eu acho meio conveniente demais, sabe? Eu gosto de histórias que me convencem que o protagonista merece estar ali. A profecia, pra mim, parece muito uma desculpinha safada pra botar alguém no lugar que a pessoa não merece. Nepotismo. Eu imagino um diálogo assim. E aí, roteirista, me conta. Pode perguntar. Por que esse personagem é importante? Por que a história gira em torno dele? O que esse personagem tem de especial? A profecia falou. A profecia falou. A profecia falou. E quem escreveu a profecia? Deus. Quem escreveu a profecia? Os grandes anciões escreveram a profecia. Quem escreveu a profecia? Tá bom, fui eu. Enfim, nem sempre é o caso. Tanto She-Ra quanto Buffy têm heroínas escolhidas, mas nenhuma delas é anulada pela profecia. Tá entendendo o que eu quero dizer? As duas personagens têm agência nas próprias histórias. As duas têm poder de decisão. As duas sofrem com a responsabilidade, com o fardo de serem escolhidas. E as duas meio que desconstroem isso, cada uma do seu jeito. Em Buffy existe um negócio chamado Conselho de Observadores. Se eu me lembro bem, é assim que chama oficialmente. Que é um grupo de homens velho que tá ali com a função de guiar, orientar e ensinar coisas à caçadora, né? Na prática, esse conselho só serve pra encher o saco. Tanto que lá na frente da série, eu não lembro em qual temporada, a Buffy manda esses velhos pastar e ela meio que se demite. The council's orders are to concentrate on the Orders. I don't think I'm gonna be taking any more orders. Então ela não aceita mais ser guiada por esses caras, porque esses caras não sabem o que é ser uma caçadora. Por isso que ela mesma vai se guiar a partir daquele momento. I like to think of it as graduation. E teve um momento parecido com a She-Ra na última temporada. Eu não vou falar muito detalhe pra não soltar spoiler, mas é um momento em que a She-Ra percebe que talvez a profecia não seja um negócio tão bom assim pra ela. Ela decide fazer o contrário do que a profecia manda ela fazer. Ela entende que, na verdade, o destino dela, enquanto heroína da profecia, talvez seja ruim pro planeta. It is what you were born to do. No! No, I won't! Eu gosto demais desses dois momentos, eu acho eles bem parecidos. É a heroína retomando o lugar dela na própria história, mas a diferença deles é que em Buffy a heroína se rebela contra um grupo de homens que tenta controlá-la. É uma revolta simbólica contra o patriarcado. Morte ao bem! E em She-Ra eu vejo como uma rebelião um pouco mais elaborada. É uma revolta contra a ideia de uma profecia, contra a ideia de uma narrativa pré-estabelecida sobre nós mesmos. Tá entendendo? A profecia diz que você tem que fazer isso. Eu não faço. Em Buffy, um dos principais conflitos dela com o conselho era a relação dela com os amigos. Se dizia, por exemplo, que todas as caçadoras que vieram antes da Buffy eram solitárias e que ter amigos por perto era um sinal de fraqueza. Mas a história acaba mostrando o contrário pra gente. Buffy entende que as caçadoras que morreram antes dela morreram justamente porque estavam sozinhas e que os amigos é que fortalecem ela e que dão força pra que ela continue lutando. A amizade é tudo de bom. E uma das principais mudanças na versão nova da She-Ra é o título do desenho. O título do desenho original era She-Ra, a Princesa do Poder. E a versão nova se chama She-Ra e as Princesas do Poder. ênfase no plural. Mas não só no sentido do poder da amizade. Isso também. Mas é tão mais que isso. Quando a Dora encontra a espada e decide mudar de lado na guerra, ela tenta convencer a amiga de infância, a Catra, a ir junto com ela. Catra se sente traída e abandonada por Adora, e por pura mágoa acaba se tornando a principal vilã do desenho. É engraçado porque as pessoas falam muito do subtexto lésbico da relação entre Adora e Catra, inclusive eu sou uma dessas pessoas, mas o que eu acho mais forte dessa relação é o contraponto que uma personagem faz com a outra e como esse contraponto reforça o tema da série. Elas se separam, cada uma vai pra um lado. Uma é a
acolhida por um grupo de amigos e outra se isola e afasta todo mundo que tenta se aproximar. Uma se fortalece e aprende cada vez mais sobre si mesma, e a outra passa o resto da vida magoada com a ex e postando indireta no Twitter. E vamos de terapia. Aliás, por falar em lesbianismo, Buffy teve um dos casais lésbicos mais emblemáticos da história da TV americana, a Willow e a Tara. E quando a Willow e a Tara se beijaram pela primeira vez, não foi um momento sexy, ousado, uau, mulheres se beijando. Foi num dos episódios mais tristes da série, quando uma personagem super importante morre e todo mundo fica extremamente baqueado e a Tara beija a Willow na tentativa de acalmá-la. Foi um momento bem doce, bonito e normal. Tipo quando os pais do arqueiro aparecem pela primeira vez no final da segunda temporada de She-Ra. Adora Glimmer meet my dads. Simplesmente dois homens que se amam, trocam os juros de amor, ninguém acha estranho, ninguém fica chocado, é simplesmente normal. She-Ra não se passa no planeta Terra, né? É num planeta fictício onde patriarcado, papéis rígidos de gênero, racismo e homofobia simplesmente não existem. As grandes estadistas desse mundo são mulheres. Algumas dessas mulheres são casadas com outras mulheres. Um casal lésbico interracial. É quase futurista, utópico. Eu até esqueço que tem um exército imperial maligno invadindo e destruindo o planeta. Eu tô falando de Etéria, tá? Não tô falando de nada, não. Nesse sentido, Buffy tava mais próximo do mundo real, eu acho. Se passava numa cidade fictícia, mas que existe no nosso mundo, com os problemas que o nosso mundo tem. E Buffy ajudou a gente a encarar o mundo nessa época. Era bem real e bem brutal às vezes. Forte mesmo, mais perto de casa. Não era perfeito, e eu nem tô dizendo que deveria ter sido, mas tinha algumas questões. Era uma narrativa feminina escrita por um homem. Não teve nenhum personagem importante negro até a última temporada. E ninguém lembra desse cara, nem dessa Fia. Eles não eram importantes. Buffy teve um dos casais lésbicos mais bonitos da TV. E matou uma delas brutalmente quando a série precisava de drama. A série também fez aquele negócio que as séries fazem às vezes, que é tipo, ei, nós somos os dois únicos personagens gays desse recinto, vamos transar? Como eu disse, não era perfeito. Foi um produto à frente do seu tempo, mas ao mesmo tempo foi um produto do seu tempo. Cumpriu o seu papel. A gente tá 20 anos no futuro agora, né? Com novas questões, novos problemas, novos desafios, alguns muito parecidos com o de antigamente. She-Ra parece ter aprendido as lições que Buffy deixou e tá tentando ensinar novas coisas pra gente. Ela tá tentando normalizar relações homoafetivas, normalizar diferentes expressões de gênero. Teve na última temporada o primeiro personagem não binário da série. Assim, ninguém fala exatamente isso, mas todo mundo se refere a essa pessoa com o pronome they, que em inglês é o pronome neutro que se usa pra se referir a uma pessoa não binária. Lord Hordak, I'd like to introduce you to Double Trouble. They're our newest asset in taking down the rebellion. Eu acho isso um grande avanço, principalmente em história pra criança. E eu acho que a gente tem muita coisa pra aprender com She-Ra. E eu acho bom a gente aprender logo, porque o exército imperial tá chegando. No desenho. É do desenho que eu tô falando. A profecia falou. Quem escreveu a profecia?